Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou bem também, louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos comentar, fazer um comentário aqui, vocês vão ouvir e acompanhar. A leitura da palavra que está ao Senhor toda honra e glória, não é? Ele seja eternamente exaltado. Eu vou ler Êxodo 20. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ou seja, outrora vivíamos na cegueira espiritual, não é? Não conhecíamos a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Nós sabemos, amados, que o Senhor, Ele é único, exclusivo e eterno Salvador. Ele não quer que nós estejamos num caminho onde vai de encontro ao que Ele determinou. Não é sobre você ficar contra a religiosidade, a religião de alguém. Não se trata disso. Nós amamos os nossos conhecidos, nossos amigos, né? Mesmo seja qual for a religião que essa congregue, essa escolha. Mas a pergunta é, essa congregação que você costuma congregar, presta culto ao Senhor, lá você cultua, adora imagens? A doutrina que você se encontra, ela invoca espíritos, inclusive esses espíritos são espíritos enganadores, porque o único espírito que nós podemos, o espírito da verdade, que é o espírito próprio Deus, ele diz, convém que eu vá, antes dele ir para o Pai, ele deixou essa instrução, as instruções aos seus discípulos e deixou por escrito, através dos servos dele, para que nós, inspirado pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos seguir as escrituras sagradas. Então, se as escrituras sagradas condenam, não é determinação do Senhor que você fique invocando a espíritos, você fique colocando o Senhor em segundo plano. O lugar devido do Senhor é em primeiro, ele deve ser o primeiro. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos amar o nosso próximo, mesmo ele sendo de outra religião, de outra doutrina. Só que isso não quer dizer que você não vai ensinar ele o caminho que Deus determinou na Bíblia. Pelo menos você vai fazer eles ter o conhecimento. O que ele vai fazer com isso é algo dele com Deus. Não cabe a nós ficarmos insistindo, porque o Senhor disse que quando fosse levar a palavra dele, se alguém rejeitasse, batesse o pó, a poeira dos pés e fosse embora. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Fazer chegar à pessoa o conhecimento da verdade. Quem liberta é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Conhecereis a verdade, ou conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que tem pessoas que você fala da verdade, o que está nas Escrituras, e que Deus abomina, mas a pessoa continua fazendo a coisa que desagrada ao Senhor, não segue o que está nas Escrituras, não segue a ordenança do Senhor. E o que você vai fazer com isso? Nada. Você vai apenas, você não já falou? Você não fez chegar o conhecimento da pessoa? É a mesma coisa dessas pessoas que colocam a sua fé em tarô, em numerologia, né, em feitiçaria, voodoo, magia negra, macumba, seja qual a idolatria que seja. Nós temos o prazer, amados, de levar a verdade nos quatro cantos da terra, levar onde nós pudermos chegarmos, né? Se nós não podemos, outro vai chegar e vai dizer.
O evangelho, ele já chegou em vários países, né, continentes, em lugares que a gente não tem acesso, mas tem alguém que tem acesso, e leva, e isso aí, glória a Deus, está se expandindo. Muitos hoje já conhecem as escrituras, sabem que nós somos salvos pela graça, e que não existe reencarnação coisa nenhuma. Hebreus, está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 ao 28, nós vamos ler aqui também, nas escrituras, é tudo palavra de Deus, que está determinado ao homem morrer uma única vez e vindo depois disso o juízo, né? O juízo quando o Senhor vai fazer a separação de quem o seguiu e aqueles que o rejeitaram. Uns vão ser ressuscitados, é a única ressurreição que vai ser ressuscitados para a glória, e outros serão ressuscitados para a condenação eterna, onde nós sabemos que haverá ranger de dente, de tanta dor que eles vão passar. É o lugar determinado que não para quem tem amor a Deus, mas sim para aqueles que deram as costas para Deus, para o filho dele, né? Não reconheceu o filho dele. O Senhor, ele nos concede a graça, já concedeu, né? Toma posse quem crê e confessa a ele. Gente, eu posso falar das histórias bíblicas, de personagens bíblicos, mas o foco onde, graças a Deus, o Senhor me usa muito é na salvação, libertação de pessoas, né? Então, de pessoas que estão com pensamentos errôneos, né? Às vezes não é nem que ela não ame a Deus, não é nem que ele não ame a Deus, mas é que está com um pensamento equivocado, não é? Às vezes está numa doutrina, como hoje mesmo eu estava evangelizando uma menina que fala muito, sempre nos intervalos de algum vídeo, a menina de Mormons, da igreja de Mormons. Então, eu falei para ela, a pessoa segue se a pessoa quiser, não é? Nós vamos respeitar a escolha de cada um. Só que saibam que se a pessoa está numa igreja, numa doutrina, onde não é a determinação de Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa, do próprio Deus, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Então, são o Pai, o Filho e o Espírito dele que foi enviado. Como ele disse, enviarei um outro Consolador. Mas ele se referia ao próprio Espírito dele. Esse que nos usa para falar sobre as Escrituras, né? Sobre os mandamentos, ordenanças. E falando nisso, aqui está em Êxodo 20. Desculpa, gente. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ou para vós imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí ele diz aqui embaixo também, no versículo 7, ainda de Êxodo 20, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome dele em vão. Ora, se alguns servem a ídolos, a espíritos, a feitiçaria, voodoo, magia negra, maçonaria, que adora bode, aí na hora que começa a apertar a coisa, Deus, porque Deus... Deus o quê, meu amigo? Deus o quê? Se você está em idolatria, não chame Deus não, que Deus não está nisso não. Aqui é a palavra dele. Não tome o nome do Senhor em vão, do seu Deus em vão. Se você está com ídolos, chame por eles. Está servindo, adorando a Deus? Chame por eles. Pede socorro a eles. Esses deuses não fazem nada, que não saem nem do lugar.
até para ser transportado de um lugar para outro, precisa de alguém transportar, porque ele não faz nada, não cheira, como está escrito no Salmo 100, me parece é 115, eu vou ler aqui para vocês. Tem também falando em Isaías, o Senhor, ele não aceita, é abominação. Deuteronômio 7:26, o Senhor deixou por escrito que quando você coloca uma imagem dentro da sua casa, ele diz que é objeto de abominação, é anátema. Anátema quer dizer maldição. Que a pessoa se faz semelhante a ela, ou seja, passa a ser maldição, né? Passa a ser amaldiçoado. Por quê? Porque é abominação ao Senhor. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, a outra não a darei, nem de imagens esculpidas. Você tem imagem esculpida dentro da sua casa? Pois tire, jogue isso fora. Tem pessoas que se prendem, gente, o que prende, que não liberta, são as tradições religiosas. Também é outra prisão espiritual. A gente está falando de prisão espiritual. Aonde foi, Adilene, que você falou que não pode ter imagem dentro da casa da pessoa? Deuteronômio 7:26. Que quando você tem, é abominação aos olhos de Deus e você se torna semelhante a ela. E o Senhor chama de anátema, ou seja, maldição. Não queira isso dentro da sua casa. Também, na Bíblia tem várias passagens bíblicas que falam sobre as cidades que foram... Tinha muita idolatria, Sodoma e Gomorra, né? Não só homossexualidade, como também idolatria, várias idolatrias, corrupções. E olha aqui, ó, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei mais ninguém a minha glória, nem minha honra, as imagens de escultura. É porque assim, cada versão bíblica fala de um jeito, mas o conteúdo é o mesmo. O contexto é o mesmo. 43:11 de Isaías. Ele repete, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ou seja, não há salvação longe do Senhor. Você vai ficar numa doutrina que adora ídolos, chega no dia da sua morte, sua alma, ao invés de ir para a glória, ir para o inferno? Porque à luz das Escrituras, quem não segue ao Senhor, que dá as costas para o Senhor, que fica aí, ó, disperso em ídolos, em doutrinas vãs, o que está escrito na palavra de Deus, que se o nome da pessoa não estiver escrito no livro da vida, haverá também o livro das obras. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, é dom de Deus. Não é por merecimento, para que ninguém se glorie. Isso é tudo da palavra de Deus, escrito em Éfesos capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu prometi a vocês que eu ia ler, e vou fazer assim, outro versículo, baseado no que eu falei para vocês. Gente, ninguém pode estar numa doutrina, e se está, essa pessoa não é liberta. Ele não é liberto. Se está numa doutrina onde fica preso em tradições religiosas, e a gente tem um maior amor de explicar direitinho para não magoar, que tem pessoas que são muito presas, tipo a mãe do Senhor. A mãe do Senhor, ela sempre será reconhecida como a mãe do Senhor. Maria, ela é a mãe do Senhor, mas ela não é intercessora, ela não é medianeira, ela não é intercessora, ela não é medianeira, nem é salvadora. Ela não morreu na cruz, pagando alto preço, não foi zombada, nem escarnecida, nem enfiaram pregos nos pés de Maria, entendeu? Ela apenas, ela deu, apenas que eu digo assim, ela deu a luz. Ela foi escolhida pelo Pai. Nós temos que reconhecer Maria
com respeito pelo que ela representa na história do Senhor. Ela é a mãe do Senhor. Ponto. Maria, depois que ela teve o Senhor Jesus, ela ficou um tempo longe de José. Ficou na companhia dele, mas ela não teve nenhum tipo de intimidade com ele, de sexo. Não teve. Só depois que o Senhor Jesus nasceu, ela teve outros filhos. Ou seja, coabitou com o marido dela. Tudo bem. Mas para que muitos saibam, ela não é intercessora, ela não é imaculada, ela era virgem naquela época. Tem muitas doutrinas que tem Maria como se fosse, ainda hoje, considera como ela fosse uma virgem. Bem, nós respeitamos o pensamento de cada igreja, mas nós nos baseamos no que está nas escrituras sagradas. E está determinado o homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Uma folha a mais aqui. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27. E assim, vou ler o 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, morre a tese, né? Morre o engano, a mentira de Satanás, onde diz que existe várias vidas. Não existe várias vidas. Nós morremos uma só vez e haverá uma ressurreição, no caso, quem vai ressuscitar os mortos é o próprio Deus, que virá a segunda vez, onde ele haverá o arrebatamento, e uns serão ressuscitados para a glória de Deus. Aqueles que são, né, foram, os que são e os que foram, os verdadeiros adoradores. Ele vai ressuscitar os mortos e vai levar também com ele os vivos, que o seguiam, ou o seguem. Ou seja, aquele que morreu, já faleceu, que não o reconheceu, à luz das escrituras, é que esse daí já morreu condenado, a alma dele ao fogo eterno. Então, ele dorme, né? A Bíblia, quando chama dorme, quer dizer que jazem, né? No caso, tá adormecido. Uns, quando morre, vai direto para o Hades. Hades é um lugar temporário, que chama também Seol, é um lugar temporário. Do Hades, ele não tem mais opção, não tem mais chance, não tem mais oportunidade de ir para a glória com o Senhor. Por quê? Porque já foi avisado, orientado, e a pessoa rejeitou, em vida a pessoa rejeitou. Por isso que a gente fala, Jesus nos usa, o Espírito Santo nos usa, para sempre estar ministrando a palavra, nos quatro cantos, que a gente possa levar o evangelho, para que não haja aquela fase de ignorância seja banida, a pessoa seja liberta. Porque o que é que liberta? É a pessoa conhecer a verdade. Conhecerão a verdade, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a partir do momento que a pessoa sabe da verdade, a pessoa assimila Jesus e pratica. Jesus disse, assemelhá-lo-ei, numa passagem bíblica, Mateus 7, 24, ao versículo 26, assemelhá-lo-ei, a pessoa, o homem prudente, é quando ele ouve a palavra e pratica. E o que não pratica, o que não cumpre, é um insensato. Jesus chama de insensato, um tolo, um insensato. Porque conhece a verdade e não pratica. Então, assim, o Senhor nos usa para levar o evangelho, para tirar as pessoas daquela ignorância, né, da tradição religiosa, mas também de heresias, de falsas doutrinas, como a de Kardec. Agora mesmo eu vi uma reportagem que eu até compartilhei no meu Facebook, porque um podcast com Fernanda Brum, pastora Fernanda Brum e cantora,
e cantora gospel, né? E a Cissa Guimarães, e tinha outro entrevistador lá, que eu não me lembro o nome dele, mas é muito conhecido. Então, pessoas que estavam falando sobre as coisas de Deus, e ela dizendo a Fernanda Brum que ela era kardecista e que ela não ia mudar. Fernanda Brum disse que amava ela mesmo, ela nessa doutrina de engano, mas que ela tivesse ciência de que ela não ia mudar o modo de pensar dela. São a mesma coisa, somos nós. Nós sabemos da verdade, por que a gente vai fazer o que há de errado? Porque alguém está no erro, no engano. É uma escolha de cada um. Se depois que sabe da verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele, pelo Filho de Jesus, pelo Filho de Deus. Então, se a pessoa insiste em ficar numa doutrina vã, onde Deus determinou que aquilo ali não no caso, é abominável aos olhos dele, é algo da pessoa e Deus. Quer permanecer? Fulano, permaneça. Agora saiba de que, à luz das Escrituras, nós somos salvos pela graça. Ele não se agrada de pessoas que colocam ele em segundo plano, né? Coloca ídolos, idolatria, até porque ele não divide a glória dele. Ele não divide, aqui foi lido Isaías 42:8. Nem com imagem, no caso da mãe dele. Nem com imagem, ele não quer que adore ele, nem com a imagem do crucifixo, da cruz. Você pode olhar para a cruz para se lembrar o sacrifício dele. Aí tudo bem. Mas você botar a sua fé no madeiro, o Senhor não está mais no madeiro. O Senhor morreu, mas ressuscitou o terceiro dia e subiu ao Pai, está à destra do Pai, e um dia vai voltar. Ele voltará a segunda vez, dessa vez, não como pecador, né? Que ele sempre foi santo, morreu como pecador, levando sobre si as nossas transgressões da humanidade, culpa, e através das suas pisaduras somos libertos e sarados. Fomos já, né? Todo aquele que crê e confessa é liberto, é salvo. E é isso, gente. Se tem pessoas que preferem continuar no engano, é algo dela e ela vai se resolver com ele, com Deus. Haverá o dia, né, que a Bíblia chama dia com letra D, que é um dia extremamente importante. Vai ser o dia do juízo. Uns serão ressuscitados e também depois ainda tem o trono branco, onde haverá também o livro das obras, né? O Senhor, ele vai nos deixa ciente de tudo isso, que ele virá como ladrão e que a pessoa não pode estar dando vacilo, negligenciando eu sempre coloco nos papeizinhos, porque eu faço muitos papéis, muitos, de evangelização, mas muitos eu coloco isso. Não negligencie com a salvação da sua alma, porque nós não sabemos a última oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Eu digo nos concedendo, mas eu já fiz isso há mais de 30 anos, muito mais do que 30 anos. Eu me converti, né? O Senhor me libertou do engano. Eu um dia fui kardecista, gente. Existe aquela época da ignorância, né? Então, a gente também tem que ter resiliência, porque às vezes a pessoa escuta a primeira vez e ainda fica, né? Ainda fica um pouco resistente. Mas às vezes já chega outro e fala. Tem pessoas que, ao ouvir a verdade, a partir daí já começa a cumprir a determinação do Senhor. Existe outra que demora. A primeira vez que uma pessoa veio me falar, eu vivia com uma pessoa de muitos anos. Então ele não gostava dela. Veja como são as coisas. Essa irmã, ela ia na minha casa, eu morava lá no Arruda. Ela sempre me convidava para ir à igreja com ela e ele não gostava. Essa mulher aqui de novo, mas era Jesus. Ela já estava ali, né, representando o Senhor. A vizinha da frente era kardecista, a de cima era kardecista. E Deus usava essa Fátima, o nome dela, morava lá no Arruda.
Eu morava na Arruda também. Então, na época, né, eu tinha ele como meu marido, foram 12 anos de convívio, e ele dizia assim, o que que esta mulher vive atrás de você? Nada, meu filho, ela tá me chamando para ir à igreja com ela. Qual o problema nisso? E ele não gostava, mas já era porque ele dizia que era kardecista, mas ele nem kardecista era, né? Porque bebia, e apesar de ser uma pessoa intelectual, mas ele bebia, ele gostava de estar muito em bares, restaurantes. Mas é assim, a vida é assim, uma hora a verdade chega e a pessoa só não é liberta se a pessoa continuar querendo ficar no engano, né? Tem pessoas da minha família que deixaram de falar comigo, me bloquearam. Não sabe eles que eu estava dando ali amor a eles, a verdade. Mas eu oro, sabe, gente? Eu oro sempre. Entrego na mão de Deus, entrego na mão do Senhor. Peço ao Espírito Santo por cada um, seja as pessoas da rua, que Deus liberte e salve. E é assim. Aí esse podcast aí me lembrou, né? Me fez eu lembrar. Sim, eu vou ler um outro versículo que está também em Hebreus 9:28 agora. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. São os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O Espírito da verdade é o Senhor. Então, somos salvos pela graça, mediante a fé em Senhor Jesus. Ninguém pode estar em doutrinas. Esse negócio, gente, de... Eu já errei muito. Não vou dizer a vocês, olha, teve uma época que eu estava muito assim, inteirada em numerologia. Assim como signos, a astrologia, tem algumas coisas que coincidem. Então a pessoa pensa, eita, isso aqui é a verdade. Né? E eu era, no lugar de ser negócio de signo, eu era na numerologia. Eu gostava muito de numerologia. Né? Tem alguns números que, até hoje, se você me perguntar, na numerologia tem significados. Entendeu? E realmente tem coisa que bate. Mas isso é engano, gente. Isso é engano. É mera coincidência, entendeu? Isso aí é coisas que pessoas estudaram cientificamente e chegaram a essa conclusão. Não é a determinação do Senhor. A gente tem que seguir, nós devemos seguir a determinação, ordenanças do Senhor. Para isso ele cumpriu o propósito do Pai e ele salva, ele é o Rei, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. O Senhor é que nos dá fortaleza, está presente na hora da angústia. Ele é que liberta, ele que salva, ele que cura, Jeová Rafá, ele cura. Ele pode ter vários nomes, mas ele é um só. Não é? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3 pessoas numa só. Então, nós temos que procurar praticar o que está nas Escrituras. Não é por merecimento, como os kardecistas pensam que se muito fizer caridades, a pessoa vai ajuntar tesouros nos céus. Pode até contribuir com relação ao segundo mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas e o primeiro, que é o principal? Está escrito em Marcos 12, 30, 31. Amarás o Senhor teu Deus, o 30, né? Fala. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos uma passagem onde é conhecida na Bíblia, veio aqui à memória agora, o bom samaritano. É um exemplo de uma atitude de que ele tinha sido assaltado, bateram nele,
e ele ficou no meio do caminho e não conseguia nem se mexer. Então passou o primeiro, passou o levita, passou outro. Quando passou o bom, que é conhecido como o bom samaritano, viu a pessoa caída, enxugou, passou azeite nas feridas dele, colocou ele no braço e levou ele numa, como que chama na Bíblia? É tipo uma pousada. E pediu para o dono da pousada cuidar dele. E que se houvesse alguma necessidade de mais alguma coisa, de algum remédio, alguma coisa, ele reembolsaria essa pessoa. Ele deixou, né, condições dele tratar do rapaz, que na Bíblia é conhecido como bom samaritano. Então, o Senhor até uma vez, certa vez, uma pessoa perguntou para Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna. E o Senhor disse a um jovem: vende todos os teus bens e dá aos pobres. E também ele deu esse exemplo do bom samaritano e perguntou a ele quem que ali tinha feito o certo. Aí ele disse: esse que ajudou o próximo. E assim, para Deus é o que vale, a gente ter amor ao próximo, mas saber que aquele que não crê e não confessa o Senhor, à luz das Escrituras, ele não vai ser salvo. Ele vai perder a salvação da alma dele e ele vai para um lugar que é determinado para Satanás e os seguidores dele. E quem é doido de ir para esse lugar? E quem é que quer ir para esse lugar? Porque eu mesmo não quero. E eu creio que você também não queira. Então tem pessoas aí que ficam presas, gente, a doutrinas que não salva. Ah, porque é bonitinho. O demônio é bonitinho. Espíritos enganadores. Não sabe você que são espíritos enganadores, meu irmão? Saia fora disso. Tem pessoas que ficam com raiva de mim. Vai ficar com raiva. Vai ficar não, tá repreendido em nome de Jesus. Aprenda a querer fazer a vontade do Senhor, obedecer a ordenança do Senhor. Pare de estar em doutrinas, presa a doutrinas erradas. Jesus é o verdadeiro evangelho. Ele é a verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Não é estar... mas assim, por exemplo, as pessoas que estão presas em tradições religiosas, eu respeito, gente, eu tenho muita... Aqui onde eu moro tem várias pessoas que têm apego assim a santos, a imagens, a Maria. Eu tenho respeito, assim, pelo pensamento. Eu digo a elas: eu acredito no que você acredita. Eu acredito não, aliás, eu creio que você acredita. Mas saiba, eu já tive, assim, oportunidade de conversar com as pessoas. Então, assim, aonde eu chego, eu falo do verdadeiro evangelho. Mas o que a pessoa vai fazer com aquilo que ouve, com relação às coisas de Deus, é entre ela e Deus. A gente não tem que estar com indiferença com a pessoa, não. A gente vai amá-la do mesmo jeito. É como Fernanda Brum disse aí no podcast para Cissa Guimarães: eu te amo. Ela até disse assim: podemos ser amigas? Ela disse: sim, você quer meu WhatsApp? Só que ela não vai mudar o pensamento, tá certíssima. Ela é uma pastora, ela sabe das escrituras, ela é praticante também. Então, quem realmente conhece as escrituras, ela não vai se curvar, né, por causa de uma amizade, a se curvar, fazer algo. É o que? Apostasia? Isso é a verdadeira apostasia. Você que um dia sabe da verdade e você se curvar, voltar. A Bíblia chama de apostasia. Nem é quente, nem é frio. É morno. Porque tem pessoas que vai se afastando, que só Salomão, né? O rei Salomão, ele se envolveu com várias mulheres e muitas idólatras e terminou ele se tornando assim. Conviveu tanto que apostatou da fé. Então, não devemos ter, assim, divergência de jeito nenhum.
O amor que a gente tem pelo nosso semelhante é único. Agora, importante que a gente faça com que essa pessoa saiba da verdade. Agora, o que ela vai fazer, ou ele vai fazer com isso, é algo dele com Deus. Ok, meus amados irmãos? Não sei se faltou mais alguma coisa para acrescentar. Nós amamos as pessoas, mas nós não deixamos de ser cristãos porque as pessoas preferem estar em doutrinas vãs, onde isso é abominável ao Senhor. Eu te amo em Cristo Jesus. Até a próxima live.